O fascismo foi um regime político de caráter autoritário e repressivo criado por Benito Mussolini em 1919 e oficializado como partido político em 1922 em Itália. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu 29 de julho de 1883 e foi morto a 28 de abril de 1945. Tornou-se o primeiro-ministro da Itália em 1922 e começou a usar o título de Duce em 1925, onde acabou por abandonar qualquer estética democrática no seu governo e estabeleceu uma ditadura totalitária. Após 1936, o seu título oficial passou a ser Sua Excelência Benito Mussolini, chefe de governo, Duce do fascismo e fundador do Império. Em 1919, Benito Mussolini, ex-socialista italiano, fundou o movimento revolucionário Fasci Italiani di Combattimento. Inicialmente, o movimento tinha um programa de cariz republicano, democrático e socialista. No entanto, a simpatia dos industriais, de grandes proprietários e da burguesia, para além de desenvolver o movimento, também lhe impôs um cariz mais totalitário e conservador. Neste contexto, os fascistas entram para o Parlamento na ala conservadora, porém com pouca expressão política, Partido Nacional Fascista. Os fascistas, empenhados em demonstrar a fraqueza do governo liberal, levaram a cabo expedições punitivas contra socialistas, comunistas e sindicalistas e, em 1922, o Partido Nacional Fascista organizou a Marcha sobre Roma e uma greve geral em 27 e 30 de outubro, respectivamente, na qual participaram cerca de 30 mil fascistas liderados por Mussolini, intitulado Dio Duce, acompanhado pelos seus camisas negras, levando o rei Vítor Emanuel III a convidar Mussolini a formar o governo. Contudo, insatisfeitos com uma coligação com o governo, os partidários do Partido Nacional Fascista lutam pelo poder absoluto. Neste sentido, alteram a lei eleitoral em 1924 de modo a assegurar a maioria parlamentar. Simultaneamente, continuam com o terror e purgas internas e externas, assassinando o líder socialista Giacomo Matteotti nesse mesmo ano. O fascismo tinha como princípios ideológicos o nacionalismo exacerbado, onde a nação é um valor sagrado e um bem supremo, estando os seus valores acima de tudo, o totalitarismo, onde vai rejeitar o parlamentarismo, o sistema multipartidário e a democracia, do individualismo, do respeito pelos direitos do homem, pela dignidade, e havia uma primazia do Estado sobre o indivíduo, onde a mística do Estado era o Estado é tudo, o indivíduo nada. O culto do chefe, onde o mesmo possui dons e graças divinas, é infalível e omnisciente e a sua palavra tem força de lei. O ideal da autarcia, onde o Estado deve ser autossuficiente, quer em produção agrícola, quer em produtos industriais. Só com o desenvolvimento da produção nacional, um Estado se torna forte e verdadeiramente independente. O uso da propaganda, apoiada pela rádio, pelo cinema e pelos modernos audiovisuais, onde vão promover os ideais do regime, o culto do chefe e padronizar toda a cultura. Rejeita qualquer tipo de sistema em que seja a população a tomar decisões, enquanto o governante apenas segue as instruções. Antidemocrático. É antiparlamentar, pois rejeita os regimes parlamentares que não resolvem os problemas do Estado. É antiliberal, pois tudo o que estivesse fora do Estado seria inaceitável e rapidamente corrigido. É anticomunista e antissocialista, pois rejeita o movimento sindical de luta por melhores condições de trabalho por parte dos trabalhadores, nomeadamente através de manifestações e greves. Todos os grupos sociais têm os seus interesses submetidos ao Estado, na medida em que o Estado defende o interesse comum que a todos diz respeito. As profissões são organizadas por corporações, a cada uma atribuindo o sindicato patronal e o sindicato operário. Existem ainda os sindicatos mistos e as corporações mistas, que pertencem tanto ao patronato como ao operariado. Qualquer tipo de contestação seria fútil e castigada, pelo que era obviamente proibida. Aos trabalhadores foi retirado o direito à greve, enquanto ao patronato foi proibido o lockout. Segundo o regime, os interesses individuais e profissionais poderiam causar tumultos e discórdia, pelo que se devia ter em conta única e exclusivamente os interesses do Estado.
Os sindicatos tinham como dirigentes funcionários nomeados pelo Partido Nacional Fascista, com o intuito de assegurar esses interesses. O derradeiro objetivo desses sindicatos era travar o movimento comunista de luta de classes. No caso de dissidência ou desvio dos moldes do regime, o Estado encarregar-se-ia para que não houvesse réplicas. Assim, alcança-se disciplina laboral, o aumento da produção e, claro, uma afirmação do poder e autoridade do Estado como Estado totalitário. A Itália passa a ser um Estado corporativo, a sua economia é dirigida por Mussolini de acordo com o modelo económico da autarcia, ou seja, a autossuficiência económica que isola o país dos restantes. Para integrar as corporações, cria-se um quadro legal, a partir do qual emanaram o Ministério das Corporações, a Câmara dos Fasci e corporações cuja função era controlar todas estas instituições, de modo a fazer os interesses do Estado prevalecer sobre os demais. O termo fascismo vem de fascio, que significava feixe de varas, cuja representação constava num machado envolvido por um feixe. Na Roma Antiga, o lictor, que era uma espécie de oficial de justiça, carregava um faixe nas mãos quando ia executar ordens judiciais. No fascismo, o fascio significava a união e a força. O feixe de varas representava o povo italiano e o machado era uma alusão ao poder do Duce, líder, ou seja, Benito Mussolini. O uso desse símbolo pelos fascistas também mostra como um resgate de um passado glorioso estava na agenda do partido. O símbolo ainda pode ser visto em alguns prédios em Itália, tais como a Estação Central de Milão. Porém, apesar da provável relação com o fascismo, historiadores dizem que a cidade, assim como várias pelo mundo fora, tem uma influência da arquitetura romana, que explica a presença desses símbolos.